Existe uma força quase invisível que mexe com o preço daquela viagem internacional, do celular novo e até do pãozinho na padaria. O nome dessa força é política cambial. E hoje a gente vai desvendar como ela funciona e por que é tão, mas tão importante para a nossa vida. Quem nunca ficou de olho no preço daquele eletrônico importado ou mesmo daquela viagem dos sonhos e viu o valor mudar assim da noite para o dia? A resposta para esse sobe e desce, na maioria das vezes, não está no produto em si, está na tal da política cambial. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender de vez esse mecanismo, primeiro a gente precisa definir o que é, de fato, essa tal força oculta da economia. Então, de forma bem simples, política cambial é como se fosse o termostato da economia. É o Banco Central ajustando as regras do jogo para controlar o valor do real em relação a outras moedas, como o dólar e o euro. A meta é sempre tentar manter a temperatura ideal para a economia do país. E essa gestão toda funciona como uma mão invisível que acaba influenciando, bom, quase tudo. O preço do que a gente compra de fora, a competitividade do que a gente vende para o mundo, a decisão de um investidor estrangeiro de trazer dinheiro para cá e, no fim das contas, o nosso custo de vida. Certo, mas na prática, como é que isso afeta o bolso de cada um? Vamos dar uma olhada no impacto direto no nosso dia a dia. Olha, a diferença é bem clara. Quando a nossa moeda está forte, o poder de compra lá fora aumenta. Sabe o que isso significa? Viagens e produtos importados ficam mais acessíveis e isso ajuda a segurar a inflação por aqui. Agora, com uma moeda fraca, o cenário se inverte completamente. Tudo que vem de outros países fica mais caro e a inflação tende a subir. E o impacto é direto mesmo. Flutuações muito repentinas no câmbio significam que o dinheiro perde ou ganha poder de compra muito rápido. De repente, o mesmo salário passa a comprar menos coisas, o que bagunça o orçamento de todo mundo. Mas o efeito vai muito além do nosso bolso, viu? Em escala nacional, a política cambial funciona como um verdadeiro motor para a economia do país inteiro. Uma estratégia bem comum, por exemplo, é usar a desvalorização da moeda a favor da economia. Pensa comigo, quando o real vale menos, os produtos brasileiros ficam mais baratos para quem compra lá fora. Isso pode dar um gás nas nossas exportações, o que, por sua vez, pode gerar mais empregos e aquecer a economia como um todo. Então, os objetivos de uma política cambial são bem amplos. Vão desde tornar as nossas empresas mais competitivas no mercado global, até proteger a economia de crises financeiras que acontecem em outras partes do mundo. É uma ferramenta de proteção e de estímulo. Ok, a gente já viu o que e o porquê. Agora vamos entender rapidinho como as autoridades monetárias fazem isso tudo acontecer na prática. Existem basicamente 3 modelos. O regime fixo, que busca a estabilidade travando o valor da moeda em uma referência. O flutuante, em que o mercado manda, o que garante mais flexibilidade. E o administrado, que é um meio termo, onde o Banco Central intervém só para evitar grandes solavancos, buscando um equilíbrio. E, para colocar esses regimes em prática, o Banco Central tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Ele pode, por exemplo, comprar e vender dólares para influenciar a cotação ou aumentar e diminuir a taxa de juros para atrair ou afastar capital estrangeiro. São várias as alavancas que podem ser usadas. E isso nos leva à parte final e talvez a mais complexa de todas, o desafio de encontrar o equilíbrio perfeito em meio a tudo isso. E aqui está o ponto-chave de toda essa conversa. Não existe fórmula mágica. Gerenciar o câmbio é quase como equilibrar pratos numa corda bamba. Qualquer movimento tem consequências e toda escolha envolve necessariamente uma renúncia. E os desafios são gigantescos, né? O cenário global muda o tempo todo. Existe o risco dos ataques especulativos, que é quando grandes investidores apostam contra a moeda para forçar a queda dela e lucrar com isso. E as reservas que o país tem para se defender não são infinitas. E aqui a gente chega no grande dilema. Por um lado, uma moeda forte ajuda a controlar a inflação e protege o poder de compra. Por outro, uma moeda mais fraca pode estimular a nossa indústria e as exportações, gerando mais empregos. É um verdadeiro cabo de guerra constante. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, uma que economistas e governantes enfrentam todos os dias. Na hora de calibrar essa ferramenta tão poderosa, o que deveria vir primeiro? O controle dos preços ou o estímulo à economia e aos empregos? A verdade é que não existe uma resposta fácil para isso.